Pessoal, vamos partir para mais um banquinho, só que agora será um banquinho alto, altura de cadeira. As cadeiras que eu trabalho geralmente são jogo de cadeira de andar, então mais ou menos a altura que se usa padrão em cadeira, de 45 centímetros a 50. Você vai escolher mais ou menos entre esse valor, a altura da sua cadeira, é o padrão. Banquinho é a mesma coisa, 45 a 50, então você vai escolher dentro desse tamanho, você já sabe a base agora, a regra, para a altura de banquinhos convencionais, aquele banquinho de cozinha, aquele banquinho de área, não é mais aquele banquinho pequenininho que fizemos no começo da temporada, que você se preparou e aprendeu para passarmos para essa fase agora. Vou fazer com sarrafo de pinos, você pode fazer com sarrafo de eucalipto, de pallet, que é bem melhor, por sinal, pode fazer com outra madeira, madeiras mais duras. Eu vou fazer com pinos, que é o que eu tenho aqui. Uma regra muito importante, não use sarrafos com nós. Isso aqui é um banco, isso aqui não pode dar bobeira da pessoa se machucar, de cair e se machucar. Não tem como. Partes que tem nós você descarta. Vou trabalhar com sarrafos de 7 centímetros. Por que eu vou fazer 7? 7 ou 6 mais ou menos. Porque eu quero um sarrafo reforçado. Menos do que isso fica perigoso. Não dá para fazer com sarrafo de 5. Fica muito bonitinho com 5, mas fica perigoso. Fica arriscado. Vou colocar aquele sistema que você já aprendeu. Um sarrafo de entre 45 a 50 centímetros de comprimento, de altura. Aqui ele vai ter 6 ou 7. E aqui ele vai levar um segundo sarrafo na lateral. Para que isso fique proporcional. Se aqui tiver 7, eu tenho 2 centímetros de espessura aqui na lateral. Então essa peça aqui tem que ter menos 2. Aqui, essa distância total aqui deve ter a mesma distância desse lado. Se aqui tem 7, aqui tem que ter 7 total. Então eu vou tirar 2 centímetros do 7, eu vou ficar com 5. Então esse aqui vai ter 5 centímetros e esse vai ter 7 centímetros. Porque 5 mais 2 da espessura, 7. Então ele vai formar uma quina por igual. Isso se você trabalhar com 6, aqui vai ter que ter 4. Para que eles formem a quina exatamente igual. Você ainda pode fazer aquele sistema de encaixe, aqueles encaixes com formato de dente que você aprendeu a fazer na terceira temporada. Você vai se lembrar na tupia, também, que é muito simples de ser feito. Eu não vou poder fazer aquele sistema no meu, porque o meu, no meu caso, é aula. Então eu não vou ter tempo para fazer ele. Mas aquele sistema é muito legal. Você pode fazer menor, pode fazer maior, pode fazer com arco de serra, com o serrote convencional, com o serrote de costa, você vai acertando na grossa. Você já sabe como fazer encaixe. Você pode fazer esse sistema também nas quinas. Fica muito bacana, dá um valor muito bom à peça. Isso também sou para vender. É mais uma opção que você vai ter. Eu vou fazer o meu normal, só que eu estou te passando isso para você entender as opções que você tem. Vamos agora às peças de ligação, o suporte do assento e o travamento. Nós vamos ter 2 sarrafos aqui, 2 sarrafos nessa ponta. A ligação dele, vamos colocar um sarrafo aqui. Esse sarrafo aqui, ele não precisa ser tão grosso. Pode ser de 5, pode ser de 7 se você quiser, fica melhor, mas pode ser de 5. Menos que 5 já não é legal, já é perigoso. Aqui como é que nós vamos unir isso? Cola dos dois lados, nas duas peças que vai por trás. Nós vamos usar aquele parafuso de cabeça francesa. Eu vou pegar ele para que você veja agora a medida, a especificação e o que você vai fazer com esse parafuso. Parafuso normal de cabeça francesa. Aquele que vem com aquela peça do lado de dentro, embaixo da cabeça, aquele quadrado que forma uma porca, que ele vai entrar na madeira e vai travar a madeira. Ele tem uma área aqui lisa, mas eu já calculei que ele vai dar 2 sarrafos na sobra-rosca para colocar a arruela e a porca. Ele vem com um alto relevo aqui na cabeça. Você se lembra que nós passamos a lima aqui, ou uma lixadeira, ou no esmeril, remove esse alto relevo para ficar liso. Nós vamos pintar isso aqui de preto. Arranha, pinta de preto fosco para dar um estilo legal. Ele vai ficar aqui, atravessando essa peça e essa desse lado. Mesma coisa aqui, vai levar 2 em cada lado, então são 8. 8 em cima, 8 embaixo. O travamento, vamos colocar um sarrafo aqui. O sarrafo você pode colocar aqui de 4 centímetros, 3,5, 3, menos do que isso é perigoso. Para fazer o suporte, a mesma coisa, vai ter uma cabeça de parafuso aqui, uma aqui e todos os lados. Então são 16 parafusos desse. Esse parafuso tem por volta de 5 milímetros de espessura, tem 6,5 centímetros de comprimento. Paguei uns 50 no conjunto. Parafuso, arruela e porca. Vai variar da sua região, da sua cidade. Mas é mais ou menos isso. Aí você vai pensar, mas eu vou ter um gasto aí já de 1,50 em cada parafuso, de R$24 aproximadamente. Mas compensa você ter esse gasto do que ficar usando prego ou parafuso aqui de madeira e esse banco quebrar com o tempo e machucar alguém. Por isso que nós vamos passar a trabalhar com esse tipo de parafuso agora. Banquinho não dá para você brincar. Ou você opta por aquela cola de alta performance, que você vai usar o Gram C de uma noite, de um dia para o outro, para secar essas junções, junto com as peças de ligação e a peça de travamento. Ou você parte para esse parafuso com cola branca, que também é muito seguro. Eu prefiro mais esse parafuso, sinceramente, porque vão passar os anos, isso aqui não vai se soltar. Gasta-se um pouco mais, cobra-se um pouquinho mais, você tem como alegar isso para o cliente, mas você tem segurança que isso não vai dar problema. O tampo, aquele tradicional quadrado, por enquanto, que é o primeiro, que é o mais simples, que esse vai ser um banquinho
banquinho muito simples, nós vamos fazer hoje. Aquele tampo ripado, quadrado, com as bordas arredondadas que você também já aprendeu a fazer várias e várias formas de arredondar borda de madeira, tanto manuais como na tupia. Você já sabe, já do início nas aulas para trás, você tem desde como arredondar com grossa, formão, plana manual, plana elétrica. Você tem várias técnicas de arredondamento. Então eu queria te mostrar o modelo que vai ser feito hoje. Eu vou cortar os sarrafos, serão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sarrafos, mais ou menos entre 45 e 50, não decidi ainda. E aí eu vou ver a largura que eu vou fazer o meu, para que fique legal. É o primeiro banquinho. Desse banquinho nós vamos passar para outros modelos, porque agora eles são mais altos. E depois nós vamos encrencando esses banquinhos. Virão outros modelos ainda mais modernos, mas eu preciso começar do básico, que eu já te preparei nos bancos caipira, nos bancos mineiro, o banquinho pequenininho, para agora passarmos para esse, porque agora o risco aumenta. Isso aqui é um banco que a pessoa vai sentar, vai jogar todo o peso em cima, ela vai se balançar, ela vai se mexer. Aquele banquinho menor que a gente fica agachado, ele é mais seguro, a madeira é mais curta, a chance dele quebrar é muito menor. Esse daqui tem que ser reforçado. Não dá para ficar usando parafusinho normal, parafuso de madeira aqui. Tem que ser parafuso com porca, principalmente se for feito com pinos. Não dá para brincar com esse banquinho. Por isso que eu trouxe esse tipo de parafuso hoje. Esse sistema hoje é mais rústico, vai ficar mais bonito e vai ficar seguro. Vou cortar os sarrafos, vou limpar as madeiras, que eu tô cheio de madeira aqui, você sabe, com cimento para limpar ainda. Vou preparar e aí eu já vou trazer aí nós vamos medir o sarrafo de ligação, as distâncias, para eu fazer o segundo corte e iniciarmos a montagem disso. Aí, para não esquecer um detalhe, essa lateral aqui, essa junção dos 90 graus, esse L que vai formar aqui, eu tenho que colocar cola, eu posso colocar pregos e tampões, ou parafuso e tampões. É melhor, na preferência, parafuso com tampão, mesmo gastando um pouco mais, porque ele vai ficar mais reforçado, de forma que isso aqui não se separe. Vou cortar e já volto, pessoal, pra gente já começar a adiantar essa aula e já começar ela na prática. Pessoal, retornando, cortei os 4 sarrafos com 6 centímetros de largura. Aqui o quarto tá aqui, que eu vou fazer a montagem. Estão todos com 45, já coloquei o limitador na serra de bancada, naquele limitador de tamanho para cortes repetidos, para cortes de tamanhos iguais. Já cortei todos do mesmo tamanho para ficarem todos no padrão, todos completamente iguais. E cortei 4 sarrafos com 4 centímetros de largura. Aqui o quarto tá aqui, já preso na morsa, já vai entender o porquê. O outro lado eu não limpei só um lado, que vai ficar para dentro, que o meu caso é aula. No seu caso você vai limpar os dois lados, eu deixei aqui com cimento, com o resto de obra, só limpei na planinha um lado deles. Por que eu fiz com 4 e 6? Como eu tinha te explicado, porque esse lado aqui tem 6, esse aqui tem 4, ele vai ficar aqui. E vai unir assim. Dessa forma eu consigo, na hora que eu unir isso, ter desse lado 6, desse lado 6. E eu mantenho um banco firme, um banco com uma propriedade, com um tamanho bom nos pés, para que eu não corra risco disso aqui quebrar. Vamos fazer a união disso agora. Você pode fazer com 7 e 5, como eu te falei também. Eu optei por 6, vai ficar de forma mais estética, até porque depois eu vou montar esse banco e vou fazer um outro modelo dele para que você aprenda. Eu já vou aproveitar esses cortes pra gente não perder tempo, porque essa parte de limpeza e de corte, ela me atrasa muito, ela é muito complicada, principalmente porque muita coisa eu corto no trilho, porque o motor da minha serra de bancada é fraco, ele resolve o problema, só que ele é mais lento, então eu preciso correr e acaba me atrasando um pouco. Coloquei já aqui um sarrafo de 4, aqueles mais finos. Coloquei aqui já o sarrafo de 4 e agora eu vou fixar o de 6 aqui em cima. Então você vai passar cola aqui, vai passar cola nessa beirada aqui, vai unir ele. Eu já coloquei na morcinha para ficar mais fácil, até para facilitar o trabalho. Você olha se tá rente aqui, eu deixo ele mais ou menos no nível da morcinha para facilitar a junção disso. Eu faço uns furos aqui, eu vou colocar aqui 1, 2, 3, 4 parafusos ou pregos. Importante, eu vou colocar prego no meu porque é aula. Você vai fazer as cavas, aquela cava de meio centímetro aqui, com uma broca 8 milímetros ou uma broca 3/8, para colocar a cabeça do parafuso para dentro ou a cabeça do prego. Aí você bate com qualquer parafuso mais grosso, você pode bater no parafuso de porca, só sem a porca, só a ponta, você bate com o martelo ali, o prego vai entrar todo. Se for com parafuso é mais fácil. E coloca os tampões. Você lixa, isso vai ficar perfeito. Eu vou botar prego no meu, sem tampão, vou colocar direto para ganhar tempo. Eu só tô te avisando para você já saber o procedimento que você vai fazer no seu para não ficar feio. Prego ou a cabeça do parafuso para fora vai ficar horroroso, vai ficar feio. Você não vai poder fazer isso no seu. Então, simulando que eu passei cola aqui, simulando que aqui já tem as cavas, que eu vou colocar para fazer a união com prego, vou fazer os guias para não rachar a madeira e vou pregar isso daqui. Vou fazer isso nos 4 pés, sempre o de 6 milímetros, o mais grosso, em cima do de 4 milímetros. O de 4 fica sempre de pé aqui, deitado com a parte fina para cima na morcinha para que não haja erro. Se atenta a isso porque eu já errei nisso na outra aula. Você para errar nisso aqui é um pulo, é muito fácil. Você erra brincando nisso, você dá uma estrela você já erra. Deixa eles rentes. Prego as pontas primeiro, ou parafuso as pontas primeiro, já para deixar ele fixado. Vou fazer o primeiro para você acompanhar e você faz os outros aí. Não vai mudar nada. Aqui, o meu tá unido aqui, eu vou nesse lado. Tá feito, tá batendo, lateral tá batendo. Agora eu vou botar aqui intercalado, 2 aqui, mais ao centro, um aqui e um aqui.
Pessoal, eu repito algumas coisas para você, para frisar bem, para deixar claro. Você vai colocar parafuso e cava no seu. O meu é aula. Você já aprendeu a fazer tampão, você já aprendeu a fazer essas cavas em várias aulas. Não põe prego, vai ficar feio. Ou no máximo, se você quiser, em último caso, não tiver parafuso aí, prego sem cabeça com cola. Mas mesmo assim, dá preferência ao parafuso que fica mais firme. Tá feito. Pessoal, tá unido. Primeiro pé, tá rente aqui. Se precisar que você passe uma lixadeirinha aqui ou uma lixa na mão, se ficar alguma coisa saliente, você dá uma acertada na lixadeira. Ou com a lixa na mão mesmo você consegue acertar isso. Mas a quina já tá feita. Tá proporcional, 6 e 6. É isso que eu queria. Queria que ele ficasse na mesma largura dos dois lados, para que ele não fique feio. Ok, vou fazer mais 3 desses pés agora para ganhar tempo. E nós vamos medir os sarrafos de ligação e os sarrafos do travamento que vão embaixo. Para aí sim passarmos os parafusos e a finalização, que é o nosso tampo. Pessoal, fiz a união dos 4 pés. Eu fiz aqui um mini gabarito, coloquei até o macete aqui embaixo para que ele não tombe. Coloquei o martelinho aqui, um formão desse lado. Só para ele ficar de pé, para a gente poder fazer uma medição aqui rápida. A distância dessa quina com essa quina aqui que eu quero que ele tenha. Eu gosto de deixar ele com 27, que é um padrão, o mínimo aceitável 27 para um padrão de banco. Para mais, 27, 28, 30 centímetros de largura. Por quê? Você tem que levar em conta, não pode se esquecer, que ele não pode ter um mínimo menor de 27, porque ele pode ficar muito fino e pode tombar. Também não pode ter acima de 30, 32, porque fica uma coisa exagerada. Até pode, acima de 32, até pode, dependendo do modelo do banco. Mas o padrão vai ficar sempre nessa faixa, entre 27 e 30. O padrão mais comum que você vai achar no banco. Por isso nós estamos fazendo um banquinho no padrão, um banquinho simples, eu vou manter com 27. E eu preciso te passar os valores para que você entenda. A não ser aqueles bancos retangulares, como eu te disse, ele vai passar de 30, ele pode ter 40, pode ter 27 de largura por 40, 27 por 45. É um outro estilo de banco. Eu estou fazendo um banquinho padrão totalmente quadrado. Então o mínimo é 27. Eu vou deixar 27 aqui dessa ponta com essa ponta. Tem gente que deixa 25, eu já vi. 25, vou te mostrar como é que fica. Fica muito perto, ele tem a tendência de tombar. Então eu vou pôr ele mais para cá um pouquinho. Vou ajustar aqui e fica com 27, tá aqui, 27. 27 aqui, vou arrumar aqui em cima, que ele tenha 27 em cima. Tá um tamanho perfeito para mim. Tá no padrão. Como eu falei, esse banco aqui é o mais simples de todos. Dentro dos bancos agora já tamanhos de banco maior, banco em tamanho de cadeira. Então o mínimo que ele vai ter é 27. Eu vou fazer com 27 aqui, vou botar um sarrafo de travamento aqui de 27, aquele de 3 centímetros. E eu vou botar aquele de 5 centímetros aqui com 27, que vai por dentro. Então agora que a gente fez essa parte primeiro, eu queria te mostrar essa parte da ligação, para você já saber, porque você tem que levar em conta também o seguinte, que o tampo sempre vai ter 1 centímetro de borda a mais. Então se eu tenho 27 aqui, eu tenho que colocar mais 2 centímetros, vai dar 29, porque vai 1 centímetro para esse lado, 1 centímetro para o outro. Que é a borda que vai ter de saliência, que é a graça do nosso banco. E não pode ser um banco totalmente rente, que fica uma coisa horrorosa, uma coisa feia. Se atenta nisso daqui, aqui a emenda, a parte maior está desse lado, você vê que tem a emenda aqui com a parte menor de 4 centímetros. Eu já ia errar aqui, você vê que é só um exemplo, mas só você entender. Aqui eu coloquei a parte maior. Se eu boto o sarrafo ligando aqui, já ficaria feio. Então ele tem que ser desse jeito. Os dois lados aparecendo na emenda, os dois lados nas laterais da parte reta. Tem que se atentar a isso também, porque, como eu disse, você, para errar isso, para confundir, é muito fácil. Então agora eu vou cortar. Só que com 27, eu vou medir aqui, dessa distância de dentro para essa, bem na quina da emenda, quanto é que eu tenho. Isso já é importante para cortar todos os sarrafos iguais. Tá com os 27 batendo. Daqui até aqui, eu tenho 23. Então eu vou cortar 2 sarrafos de 5 centímetros de largura por 23 de comprimento, que vai desse lado e do outro lado. 2 de 3 centímetros de largura por 23 de comprimento, que vai desse lado aqui e no outro conjunto. Vamos montar essa peça e a outra paralela a essa. Aí faremos a união. Aí nós vamos descobrir, com elas já montadas, esse parzinho montado, quanto é que vai ter a parte de dentro, as próximas partes. Por quê? Porque ela vai ter o desconto dessa espessura que vai levar aqui, do sarrafo de travamento e do sarrafo de ligação. Como você está aprendendo a fazer ainda, é bom você fazer assim, monta o conjunto primeiro, monta o segundo conjunto, para ir passar nos próximos passos, do que fazer direto e você pode se perder. Na frente, você pegou o jeito da coisa, você já tem mais ou menos um padrão. Eu vou fazer 5 bancos, 6 bancos, 10 bancos, todos do mesmo tamanho. Você corta no Eucatex, que o Eucatex é muito barato e você acha isso, você sabe, praticamente na rua, é muito fácil achar. Eu gosto muito do Eucatex para isso, para formas. Você já corta uma tira aqui, 3 centímetros de largura por 23. Agora em cima tem um parzinho, já é um jogo. E eu faço a medição do outro lado, depois do sarrafo já instalado, para ver a distância que eu tenho e crio mais 2 forminhas para o restante. Então eu já deixo isso pronto. Faço um furo, prendo na parede com prego, acabou. Eu já tenho já os moldes do meu banquinho. Então eu vou fazer 10 banquinhos, 20 banquinhos, todos do mesmo tamanho, só vou sair riscando e cortando. Mas esse começo é muito importante que você faça dessa forma, respeitando primeiro conjunto, segundo conjunto, depois as uniões, para que você não se perca. Eu vou agora cortar então os sarrafos de 3 por 23, de 5 por 23
os dois pares, e nós já vamos vir para fazermos essa união. Não podemos esquecer que ainda temos a cabeça dos parafusos para preparar. Pessoal, eu coloquei ele aqui agora, o lado já dobrado, os dois lados iguais, aquele lado menor. Tem que ser lados iguais para dar certo. Eu vou medir dessa beirada aqui para essa beirada 27. Você posiciona o seu aí, você arruma o seu aí que ele fica com 27 exatos, em 2 pontos. Põe aqui, põe embaixo. Dá aquela ajustadinha, aquela arrumada. Tá na marca, tá rente aqui, tá na marca dos 27 aqui. Se precisar, coloca um calçozinho preso aqui, um sarrafinho qualquer que você prende com um preguinho. Pode fazer isso também. Você pode pregar um sarrafo aqui, desse lado, ajusta, prega de lá para ele não correr. Eu já vou fazer direto porque eu tenho que ganhar tempo. Dá pra fazer também, mas se precisar de precisão, você faz isso. 27, 27, tá. As duas estão batendo, estão com 27. Por que eu fiz isso? Porque o total de fora que eu quero que seja 27. Se fosse 30, eu ajustaria pra 30. Assim por diante. Agora eu vou tirar o lado de dentro das bordas. Dessa borda de dentro até essa daqui, no meu dá 23. Eu já vou anotar isso. 23 é o sarrafo de 5, que é o de cima, pra eu não me perder. Aquele de 3 centímetros que eu vou fazer embaixo menor, ficar mais bonitinho. 23 também. Se em cima deu 23, embaixo tem que dar 23, claro. Então eu vou ter 2 sarrafos de 5 de largura por 23 aqui de comprimento, 2 sarrafos de 3 centímetros de largura por 23 centímetros de comprimento aqui embaixo. Vou cortar esses dois, vou fazer esse joguinho aqui. Depois eu faço a montagem. Então eu tenho que ter esse daqui montado, esses dois, pelo menos já essa distância, para tirar com o desconto quanto que eu vou fazer as que vão aqui. Porque eu vou pegar um sarrafo qualquer só para você entender. Aqui vai um sarrafo assim. Dá pra você ver, ele vai encaixado aqui. Vamos supor que esse sarrafo aqui fosse de 5. E aqui vai um segundo sarrafo encostado nele. Então eu vou ter que dar o desconto dessa espessura aqui e dessa mesma espessura na outra peça que vai aqui em cima, pra sobrar esse centro. Então por isso que eu vou ter que cortar os dois agora, pra ter essa noção. Eu vou cortar um sarrafo de 5, não sei nem se tem o 5 aqui. Se não tiver eu pego outra madeira, vou dar uma limpada nela. Já trago esses dois de 5 por 23 e os dois de 3 por 23 centímetros cortados. Para a gente já começar a fazer essa montagem dos dois lados, ou com preguinho, ou só encaixado, para você entender, porque esse desconto é importante, para que ele fique totalmente igual dos 4 lados. Só, voltando, eu cortei já 2 sarrafos de 23, de 5 de largura, 23 de comprimento, 5 de largura. E eu cortei 2, esse lado aqui eu não limpei só esse lado que é os lados que eu vou pra fora, que é o que me interessa. No seu caso, você vai limpar todos os lados, é claro. Eu nem passei a planinha nesses porque é aula. Eu cortei com 3. Eu tava analisando uma coisa aqui. Tô fazendo com pinos. Se você for fazer com pinos, pinos é mais encrencado. Então você tem que saber se adaptar à madeira que você tá trabalhando, o tipo de madeira que você tá trabalhando. Se for com pinos, você faz com 4, mínimo esse de baixo. Faz com 3 não, porque pino sempre é mais encrencado. Sempre é mais perigoso. Se for uma madeira mais dura, um eucalipto, uma peroba, madeiras ainda mais duras, uma maçaranduba, é diferente. Você pode fazer com 3,5, vai ficar lindo, vai ficar bonito, vai ficar proporcional e não vai ficar perigoso. Madeiras duras. Madeiras mais fracas ou mais macias, que o pinos ele é macio, não dá pra confiar tanto. Então você não faz com 3 não. Eu fiz com 3 no meu porque é exemplo, vai ficar bonito, vai ficar muito mais decorativo, só que não vai ficar tão seguro. Então tô dando esse toque pra você. Faz no mínimo de 4. De 4 pra 5. 5 não é feio, vai ficar igual em cima. 4 com 3,5 ficaria mais estético. Você diminui o tamanho, mas é melhor segurança do que estética. Se for para colocar na balança, dá preferência à segurança. Então o lado bonito tá para fora, já medi aqui, tá com 23 aqui dentro, tá com 27 total. E o que eu vou fazer agora? Vamos decidir aqui, daqui para cá, quanto é que eu vou deixar para colocar o sarrafinho de travamento. Geralmente deixo 14, 15 centímetros, uma medida que fica legal, que não deixa ele bambear. Vou deixar 15, vou riscar 15 aqui, porque dos 15 para baixo eu ponho ele, da marca dos 15. Então fica legal, eu mantenho ele bem travado, tá riscado. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar preguinho aqui, preguinho pequeno, porque eu quero que isso aqui não se solte. Depois eu vou arrancar isso, vamos colocar a cola, supostamente você vai colocar a cola no seu e os parafusos já pintados. Eu vou pregar isso agora com aqueles preguinhos de 2 centímetros, só para dar uma grudada, se conseguir que ele grude, só para que eu possa medir essa peça na outra peça, para sabermos agora a distância. Então você vai pregar o seu aí. Por isso que eu vou usar preguinho pequeno. Isso aqui está sendo apenas um molde. Já está unido, pelo menos provisoriamente, que ele não se solte, que eu possa virá-lo agora e nós possamos agora medir daqui para cá quanto que vai dar o desconto. Eu vou pregar o outro lado agora e a gente já volta a fazer essa medição para poder cortar, trabalhar as peças de ligação que vai ligar essa peça na próxima peça. Pessoal, tá feito os dois aqui. Então naquele sistema provisório com o preguinho. Então agora eu vou ajustar aqui. Ele tem que dar 27 aqui também, como deu do outro lado. Então eu vou trazer ele para cá agora, eu vou ajustando de forma que ele fique com 27 em cima e embaixo. Isso é muito importante que bata os 27 aqui.
Se você precisar aqui, você coloca alguma coisa aqui em pé, um pote com pregos, alguma coisa pesada que ele não tome nem pra cá, dos dois lados, você coloca só pra ele manter assim, pra você fazer a medição disso correto. Isso aqui tem que bater certo. Se você fizer com 27, os dois lados tem que manter 27. Se você fizer com 30, os dois lados, em cima e embaixo, tem que bater com 30. Isso é imprescindível para que a gente consiga chegar no cálculo certo agora da ligação que vai dentro. Aqui, geralmente, ele tem tendência a tombar, dependendo da mesa. O meu tá com 28 aqui em cima, se eu olhar por aqui, que é a parte que me interessa, ele tá com 27. Que é o correto. Isso pode acontecer, porque você vê que se eu seguro ele, ele dá uma tombada pra dentro. Se eu solto, ele tende a tombar pra cá. Eu vou ter como agora achar dessa madeirinha pra essa, da de cima, do sarrafo de cima de 5 pra esse, do lado de dentro, quanto é que eu vou ter que cortar, que é o que vai ser o encaixe. O meu deu 20, porque o meu tá um pouquinho mais fino aqui em cima. O de baixo tá um pouco mais grosso, ele vai dar um pouco menor. Provavelmente a distância vai ser menor, porque os sarrafos de cima estão bem mais finos, os de 5. Por isso tem que medir os dois. O de baixo meu deu 19. Então eu já vou anotar esse valor. Por isso que não dá pra se basear só no de cima. Depois de montado, só o de cima deu 20, eu vou seguir o de cima pra fazer o de baixo. Não. Você é obrigado a medir a distância de um pro outro em cima, do sarrafo de ligação de cima e o sarrafo de travamento embaixo. Tem que tirar essa medida, não tem como fugir disso. Ou ele vai ficar desproporcional. Então eu já vou anotar aqui. 2 de 5 centímetros com 20 de comprimento, 2 de 3 centímetros por 19 de comprimento. Agora eu vou cortar isso. Já vou deixar eles prontos. Vou trazer pra você essas peças já cortadas. Vou desmontar isso daqui. Vou anotar. Isso aqui já tá certo, eu vou fazer aquela anotação que a gente sempre faz, aquela marcação. Vamos fazer do lado de uma marcação, por exemplo, número 1 e número 1, o sarrafo número 1 a peça. Aqui número 2, lá de dentro número 2 o sarrafo, aqui número 3 e assim por diante, para que a gente não se perca, porque essas peças já estão certas. Se eu não fizer isso, já pode dar algum defeito, mesmo estando cortados do mesmo tamanho, mesma largura, mesma espessura. Você vê que em cima, por exemplo, meu sarrafo, quando eu passei a plana, ele afinou mais do que o sarrafo. Quando eu desengrossei, ele afinou mais que o sarrafo de baixo de travamento. Então, é bom que você anote já isso. Se a peça está pronta, está certinha, já não mexe nela. Já deixa ela anotada. Vou trazer essas peças cortadas agora. Aí eu vou trabalhar a cabeça dos parafusos, vou passar a lima ou no esmeril rapidinho para tirar aquele alto relevo dele, para nós fazermos a pintura deles. Os meus parafusos, inclusive, eu tô só que, se eu não me engano, com 8. Eu não vou ter 16. Que eu preciso de 8 em cima, 8 embaixo. Os que eu tenho para completar, eles são um pouco mais compridos, então eu vou ter que usar calço. Você vai comprar aquele tamanho que eu te dei, 6,5 cm, aquele tamanho, aquele modelo certo. Eu só tô com aquele modelo com 8, por isso eu tô te explicando isso. Eu vou ter que, para compensar aqui, a parte da rosca ela é menor, aquela parte lisa ela é maior, então provavelmente a porca não chegue. Eu vou usar algum toco, alguma coisa para esconder em cima, mas é somente um exemplo. Não vai alterar em nada, é só para que você entenda, eu tô já te explicando isso, porque isso vai acontecer. Eu vou cortar e já volto. Pessoal, vocês sabem que eu gosto de trazer um passo a passo para vocês, mesmo o que dá errado. O que dá certo e o que dá errado. Principalmente porque, sempre repito isso para você, quem está chegando agora talvez não saiba, porque você não vai encontrar tudo bonitinho, tudo perfeitinho, tudo certinho. Você vai encontrar erros, defeitos e encrencas. Como eu sempre digo, é muito mais prático, muito mais bonito, muito mais valoroso. Vai me trazer muito mais retorno, se fosse o caso, eu chegar aqui, mostrar tudo bonitinho, cortadinho, lixadinho, prontinho, olha que lindo que ficou. Aí você vai fazer, vai encontrar problemas e vai dizer, caramba, o meu não deu certo. Por isso que a gente faz o passo a passo, inclusive com as encrencas, para que você saiba solucioná-las. Eu cortei aquele com 20 que eu te falei, aquele de 5 centímetros, com 20 de comprimento. Coloquei ele aqui, não está colado, só fiz a união dele. Eu medi aqui, na união dos dois, beirada de lá com a beirada de cá todinha, tá dando 27,5. Então eu vou ter que tirar esse sarrafo daqui, já marquei aqui, vou cortar meio centímetro dele e meio centímetro do outro. Por isso que você tem que ir testando passo a passo, porque aí você consegue mais ou menos ter essa noção, essa base, para saber onde você vai corrigir. Outra coisa que eu me lembrei, até joguei fora, eu ia colocar o sarrafo aqui, junto com esse. Na parte de baixo eu uni os dois sarrafos, dava os 19 centímetros. Só que eu lembrei de uma coisa. Esse modelo aqui não é um modelo de parafuso de madeira, que vai entrar parafuso aqui e parafuso por baixo. Então ele não pode ficar na mesma direção. Ele vai entrar com parafuso com porca, ele vai ser mais resistente. Então não vai dar para colocar ele aqui. Nós vamos colocá-lo ali em cima desse sarrafo. São dois lugares diferentes de travamento. Um travamento, um par de travamento embaixo, um par de travamento por cima. As porcas não vão se encontrar, vai ficar mais seguro. Mesmo porque quando você coloca travamento em lugares diferentes, a tendência é que ele fique mais forte. É ainda melhor esse tipo de travamento do que colocar na mesma direção. Esteticamente, nós vemos muito o travamento todos na mesma direção. Só que não dá a mesma segurança que vai dar se você colocar ele acima ou embaixo. Ele não seguindo a mesma direção no travamento. A parte da base,
aquele sarrafo de ligação que forma a base dele, embaixo do centro, tem que ser na mesma direção. O travamento não precisa ser. Se você puder colocar um em cima e um embaixo, diferente, paralelo sempre. Esse na mesma direção, os de cima na mesma direção, ou embaixo na mesma direção, os dois. Você tem ele mais forte, mais resistente. Então, como eu tinha feito a conta aqui de 19, eu vou mudar essa conta agora. Eu vou pegar ele dessa borda de dentro para essa borda aqui. Eu vou cortar sarrafo novo, vou cortar com 23 ele, de novo como era antigamente, o mesmo valor. Eu vou manter os 23. Meço aqui os 27, ajusto ele para 27 certinho, meço lá de dentro, é isso daí. 2 sarrafos de 3 centímetros, no meu caso, você vai fazer com 4 por 23. E esse aqui eu vou cortar meio para que ele fique com os 27 totais. Esses ajustes aqui eu gosto sempre de passar. Eu sei que isso é chato, tem que repassar isso, tem que mostrar, mas é melhor passar isso passo a passo do que você aprender errado. Como eu sempre digo, isso daqui não é um vídeo, isso aqui é uma aula, é diferente. Não é um copia e cola, isso aqui você está aprendendo passo a passo, com os acertos, com os erros e principalmente com as encrencas que vão acontecer. Eu vou cortar rapidinho e já volto, aí a gente já, enfim, parte para o parafuso. Pessoal, vocês lembram daquela aula de como fazer tachão, que nós cortávamos a cabeça do parafuso e dava aquela esmerilhada aqui em cima para tirar aquele alto relevo que vem. Isso aqui eu ainda não tirei ainda, tá com a marca aqui do parafuso ainda, vou ter que passar. Você coloca o parafuso preso na morcinha de madeira mesmo, para não estragar a rosca. Pega a esmerilhadeira e dá uma passada rápida, ou com a lima, ou no esmeril, se você quiser assim na diagonal. A pedra tá aqui, você passa na diagonal, girando, dá aquela arranhada boa, já tira a marca. E já deixa uma arranhada boa para agarrar os arcão ou o fundo de metal que você vai usar, depois pintar de preto. Você pode pintar somente as cabeças, não precisa pintar a parte de baixo, não precisa pintar o corpo, porque isso aqui não vai aparecer. Só para dar aquele efeito em volta e a parte de cima da cabeça. Só que antes de fazer isso, esses aqui eu tenho que fazer ainda não fiz. Esses aqui eu já fiz. Eu vou pegar um aqui de exemplo. Eu quero te mostrar uma coisa, porque isso aqui eu vou fazer rapidinho, vou pintar. Você já aprendeu a fazer essa parte de pintura no spray, você já sabe fazer isso. Já fizemos vários puxadores, várias dobradiças. Já fizemos tachões, já fizemos cravos rústicos, em aulas para trás, você se lembra. Vamos pegar um joguinho que está montado. Ele está bem fácil de soltar porque ele está com o preguinho. Vamos pegar um desse. Eu quero só que você entenda como é que nós vamos fazer isso. Ele está aqui, você vai desmontar o preguinho, você supostamente, no seu caso, você tem que fazer isso. Você vai passar cola aqui antes, nessa madeirinha, nesse sarrafo de 5 de ligação e nesse daqui. Aí se você quiser colocar ele, já deixar com o preguinho de novo, já fixo, com o preguinho. Vamos supor que eu passei cola aqui, botei os preguinhos para ele não se soltar, para ser mais fácil. Faz um furo aqui. Você pode até, para ficar mais fácil para você não errar, porque ele vai levar um aqui. Então esse parafuso ele não pode se encontrar com esse. Esse parafuso tem que ficar mais para baixo, e esse daqui vai ficar um pouco mais para cima desse lado aqui. Então você, por exemplo, já sabe. Vamos supor esse aqui é o lado grosso. Esse é o lado fino, aquele que se encontrou para dar os 6 centímetros. Vamos fazer o lado grosso primeiro. Estou dando um exemplo para você não se perder. Esse aqui você joga para baixo e mais para a beirada. Deixa 1 centímetro da beirada. Aqui é a mesma coisa, para baixo, 1 centímetro da beirada. Porque o outro parafuso que vai se cruzar, ele vai vir nessa posição aqui. Então assim eles não se encontram. Você tem que se atentar a isso para não ficar, para que ele não fique fraco. Eu vou fazer 2 furos no meu aqui. Aqui, vou colocar o parafuso, aí antes de pintar, eu vou dar uma batida nele, para que essa parte aqui que tem a porca embaixo, aquela parte que já vem nele própria, que já vem embaixo da cabeça, aquela marcação quadrada que ele tem, deixe uma marca, porque essa marca que vai ajudar na hora de você travar por baixo com a borda, com a arruela, que ele não gire em falso. Então, vamos fazer a coisa certa que é melhor. Eu ia fazer a olho para ganhar tempo, eu faço muito a olho, mas vamos fazer medindo, que eu quero que você aprenda isso certo. Esse tipo de vício de fazer as coisas a olho não é legal, eu não quero que você aprenda isso, porque isso nunca dá certo. Acaba uma hora, acaba dando erro, você vai perder peça. Então é bom que você aprenda o correto. Vou colocar o esquadro aqui. Vou colocar meu esquadro seguindo o risco do meu sarrafo de ligação. Tá aqui, o sarrafo de base. Mesma coisa desse lado. Eu olho por cima aqui, eu vejo que tá seguindo o risco dele, eu passo um traço aqui. Já sei que aqui é sarrafo, até aqui é sarrafo. Você vai fazer isso também na outra peça, no outro lado. Da borda pra dentro, eu vou jogar no centímetro. Da borda pra dentro aqui, eu jogo 1 centímetro. Dessa borda pra dentro, eu jogo 1 do risco agora, pra cima. Eu formei aqui um L. Eu posso pôr o meu parafuso mais ou menos aqui. Se quiser um e-mail também, pode achar um e-mail, não tem problema. O que importa é que eles não se encontrem. Você vai colocar essa marcação aqui, você sabe que esse parafuso ele vai aqui. E esse daqui, ele vai entrar aqui. Então você tem que ter essa base que eles não se encontrem lá dentro. Você coloca ele aqui mais ou menos de lado, o segundo parafuso, cruzando ele com um espaço entre um e o outro, para que ele não fique fraco e para que eles não se encontrem. Então você vai colocar entre 1 e meio. Dessa maneira a gente não erra. Pronto. Fiz aqui, vou colocando um pouquinho mais pra cá no meio. Pronto, eu faço 2 furos aqui. Bato ele, marco ele. A parte de baixo. A parte de baixo não tem muito segredo, porque a parte de baixo é mais fina. Eu mais ou menos deixo daqui pra cá uns 2 centímetros. Daqui pra cá 2. Posso achar um e meio também?
Até posso, mas é que esse sarrafo aqui é mais fino, então não é legal deixar muito na beirada. Então já tenho mais ou menos a base. Pego um outro parafuso aqui para calcular. E esse vai aqui. Só que esses não vão se cruzar, porque o próximo sarrafo vai aqui em cima. Ele não vai ficar na mesma posição desse. Por isso que tivemos aquele trabalho todo de fazer o segundo com o corte novo, com aquela medida nova com os 23. Porque ele vai ficar aqui em cima. Então eu tenho espaço para cruzar ele aqui. Esse vai aqui e esse vai mais em cima. Então esse aqui não tem perigo. Deixando, posso até centralizar. Se eu quiser aqui, para ficar até mais bonito. Aqui tem 6. Eu posso deixar até com 3 aqui. Posso fazer ele aqui bem no meio. Daqui para cá eu boto a medida igual para ficar certo. Vou botar 14 aqui. Fazer um sinal de mais aqui. Daqui para cá eu boto 14. Aqui eles fiquem totalmente no mesmo nível igual. Dessa borda para dentro 3. Ok, tá aqui, se cruzou. O furo vai ser aqui e aqui. Então eles vão bater exatamente iguais aqui e aqui. Agora é fazer o furo, pegar o parafuso, colocou, dá aquela batida de leve para que ele marque esse quadrado aqui, esse formato de porca que ele tem embaixo da cabeça. Fique marcado, você já sabe como fazer isso. Aí eu vou pintar todos eles, pra gente não perder tempo. Vou dar uns furos aqui rápido neles, para adiantar isso. Eu ainda tenho que terminar de passar isso no esmeril ou nas esmerilhadeiras que estão faltando e pintar nessas cabeças para fazer a união. Ainda tá faltando tampo. Pessoal, fiz uma marca aqui, fiz um furo com uma broca de 6 milímetros, que é a grossura do meu parafuso. Aí eu marquei esse de baixo aqui, bota um sargento aqui, um grampo C para segurar isso. Não põe a mão não, que isso aqui pode pegar no seu dedo, pode furar o seu dedo. Nunca coloca a mão. Dá uma marcada, ou põe um calço embaixo, tira essa peça e fura ela separada. Depois você põe de novo, que é muito perigoso. Não fica segurando com o dedo com isso aqui para dar um acidente a um pulo. Isso aqui não é legal não. Isso não é seguro. Então agora eu tô colocando de volta. Cheguei lá, coloquei o parafuso. Esse aqui eu ainda não passei no esmeril na lima, ainda vou ver o que eu vou fazer. Só aqueles que eu te mostrei, só tô te colocando como exemplo. Eu vou bater ele agora aqui, chegou aqui. Então eu bato ele aqui. Tenho que fazer isso antes de pintar, porque depois de pintado eu não posso mais bater nele. Tá feito. Eu vou tirar ele agora por aqui. O meu ficou muito perto. Isso aqui vai me dar uma encrenca danada pra eu colocar essa porca agora. Tem que calcular isso também. Eu esqueci de mostrar isso pra você. Eu falei pra você colocar daqui pra cá 3, coloca 2 centímetros. 3 fica muito perto. Acontece isso. Eu vou ter que fazer uma cava aqui e vou enfraquecer esse pé. Não dá. Coloca 2 centímetros que é melhor. 1,5. Ou melhor até, faz o furo por aqui. Por esse lado você consegue calcular pra onde você vai conseguir colocar um espaço pra chave estrela entrar. Vou tirar o meu aqui. Aqui ficou uma marcação, que eu queria que você visse a marcação dele, mas não tem problema, eu coloco o tampão aqui. Isso aqui é madeira de construção, não tem problema. Ele tá tão bem apertado que tá entrando até com rosca. Bom, consegui tirar. Então é possível que você veja, o exemplo tá aqui. Ele fez a marcação quadradinha, que é o que vai ajudar a segurar. Eu vou fazer os meus furos por esse lado, como eu falei. Por outro lado, sempre é mais arriscado. Eu vou pregar ele de novo. É mais seguro. E fazer da maneira mais segura. Coloco ele aqui, furo por aqui. Nem que eu marque daqui pra cá 1 centímetro ou 2, pelo menos eu tenho espaço, eu tenho mais noção de onde a ponta vai ficar pra que entre a roela e a porca do que pelo outro lado. Mas foi bom pra que você visse o exemplo. Eu vou passar os meus agora no esmeril. Você sabe que eu não escondo os erros de você, você sabe que eu não pulo. Poderia pegar aqui, substituir esse pé por outro pé e fingir que não errei. Não, eu errei, você vai errar também, isso faz parte, a gente erra todos os dias, a gente é humano. E é isso que faz a gente melhorar a cada dia. Esses aqui são os novos que eu comprei, que estão com a cabeça ainda, todos com a marcaçãozinha. Eu vou passar um por um lá rapidinho, ou eu ponho na morsa e dou uma esmerilhada rápida e já pinto. Só que eu vou deixar um de exemplo, porque eu vou ter que fazer a marcação, fazer os furos e fazer a marcação do outro lado de todos eles, fazer aquela marca para que ele entre com pressão, para que ele tenha onde agarrar no pino. Vou fazer isso, vou adiantar. Já vou trazer eles pintados, que também não tem muito segredo, você já sabe fazer essa parte. Pra gente adiantar, porque eu não tenho cortado o tampo para nós finalizarmos esse banquinho. Eu vou até já fazer os furos aqui, vou fazer mais ou menos 1,5 para dentro. Pelo menos já está marcado aqui. Agora eu posso finalizar desse lado. É bem mais fácil por aqui. E esse aqui é a mesma coisa. Eu vou sempre manter esse lado mais para baixo, você já sabe. Se você quiser medida para cá, 1 centímetro desse daqui, de baixo para cima, 1 centímetro também desse lado, não tem problema. Eu vou fazer a olho agora para a gente não perder tempo. Desse lado agora eu inverto completo. Agora eu sou obrigado a fazer aquilo que eu te falei. Pegar um parafuso e marcar em todos eles. Fazer já aquela marca antes de pintar. Pelo menos um eu tenho que deixar para isso. Chegou aqui, eu marco. Ele já fez o formato. Esse está pronto, já está marcado. Agora a gente já remover aquele alto relevo, pintar eles, já trazer, começar a instalação.
Pessoal, passei o spray neles, já tá preto fosco, coloquei aqui. Aqui o ideal, se você quiser, ele pode entrar rosqueando na mão, ou você pode colocar um paninho, pegar uma marreta de borracha. Eu tenho uma marreta de borracha, mas não tá aqui, é de obra, tá longe pra me pegar agora. Então eu vou no macete, eu boto um paninho aqui e vou batendo aqui, ver se a gente consegue colocar ele sem danificar. Aqui você vai passar cola antes, você sabe disso, põe a cola. No meu não tá com cola porque o meu é um exemplo. Aí dentro vai a arruela e apertar. Aqui uma chave estrela da conta. Se eu não tiver uma chave de boca, a minha, tô usando uma chave número 11. Ele vai trazer agora a cabeça do parafuso. Tá aqui, tá firme. Vamos supor que tá com a cola. Isso aqui esmagou. Já esgoelou a cola. Tá feita essa primeira peça aqui. Vamos fazer a segunda agora. Já vou botar com o preguinho aqui pra dar uma adiantada pra mim, porque o preguinho ele deixa estabilizado, é mais fácil. O primeiro parafuso, coloca o pano bem dobrado, dobrando umas 8, 10 partes. O ideal aqui é que eu coloquei a broca número 6 bem justa, mas o ideal seria até dar uma largada nessa broca, para já dar uma facilitada. A ponta passou pro outro lado, você já pode colocar a arruela e a porca, apertar, esgoelar ele. Passou a cola aqui antes, entre as duas madeiras, não esquece da cola, arruela e porca. Você vai fazer isso em todos eles, só que você vai montar primeiro um joguinho. Depois, por último, a gente une os dois. Põe o dedo embaixo para ir sentindo. Quando ele chegar muito perto que ele já esgoelou, separa. Para também não marcar o pino demais. Tá feita a primeira peça. Vamos fazer o lado de cá agora. Esse banquinho aqui é o banquinho mais fácil de fazer. E também o banquinho, eu considero ele um dos mais seguros. Por isso que eu não confio, principalmente quando é pinos. Poderia ser outra madeira, mas eu não confio em parafuso normal, prego para esse tipo de trabalho. Eu prefiro fazer assim, eu acho mais seguro. Um parafuso e porca. Vou botar um calço aqui embaixo. Pra gente poder bater isso aqui e levar. Chegou aqui, você já vira ele e já parte. Esse excesso aqui é porque o parafuso ele tá, como eu te expliquei, eu tô completando aqueles que eu não tinha. Ele tá maior, você corta um pedaço dele. O meu é um exemplo. A ponta tava até estourada, eu tive que passar no esmeril para dar uma acertada nele para ele entrar. Eu vou segurar aqui com o alicate só para dar esse início. Pronto, tá apertado, vou botar esse último aqui. Você não precisa nem dar o trabalho de bater nele. Põe a ponta, vai rosqueando com a mão, que é até mais seguro para não danificar a pintura. Eu tô batendo realmente para ganhar tempo. Vai sentindo com o dedo embaixo, vai olhando, não deixa esgoelar de amassar o pino ou a madeira que você for fazer o seu banquinho. Põe cola antes, tá feita a primeira peça, pessoal, tá aqui. Já dá pra você ter uma noção como é que ele vai ficar. Pessoal, fica o banquinho muito bonito, muito charmoso, com esses detalhes aqui pretos aqui, esses parafusos pretos, dá um estilo muito legal nesse banquinho. Tá aqui. Vou agora montar a segunda peça dele. Não vai mudar praticamente nada, mesmo joguinho. Vou montar esse lado agora aqui, já tá furado. Acabando isso aqui, é que a gente vai fazer a ligação dessa peça com outra peça. Eu vou adiantar isso aqui pra gente não perder muito tempo. E a gente já volta com ele pronto, essa parte, pra unir os dois, e aí vamos pro tampo. Que eu ainda nem limpei a madeira do tampo. Só cortei ela, cortei com 31 centímetros. Eu ia cortar com 32, mas cortei com 31 mesmo. Eu geralmente deixo 1 centímetro pra fora de borda, você pode achar com 2. Mas a gente já vai falar sobre o tampo. Deixa eu acabar essa parte aqui e voltar pra fazer a ligação, a gente parte pro tampo. Pessoal, tá aí. Eu nunca consigo acabar a aula mais cedo. Sempre acabo depois que escurece, aí começa a ficar meio ruim a luz, mas dá pra você ver. Tá feita as duas peças, tá unidas. Estão unidas já. Agora vamos fazer a união desses dois conjuntos aqui. Vamos colocá-los assim, nessa posição. Como é que nós vamos fazer isso agora? Nós já cortamos aqueles sarrafos de ligação que vão aqui. Eu vou botar assim de lado para você ver melhor. Você entender o que eu vou fazer.
esse parafuso está nessa direção aqui, esse tem que ficar nessa direção aqui, esse de cima, mais em cima, para que ele não se cruze com esse, senão não tem como apertar essa porca. Então isso aqui é importante, eu vou deixar ele nessa posição assim, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Ele tem que entrar aqui mais para fora, para que eu consiga jogar essa porca aqui. Dessa vez eu não vou ter como fazer o furo por baixo, eu vou ter que fazer por cima. Então eu vou fazer o furo primeiro, aí eu marco ele e faço fora. Já deu uma largada, porque sempre a gente sofre para colocar isso. Agora eu posso colocar ele aqui rente. Eu vou segurar com a mão, porque eu só vou marcar. Você não vai botar o dedo aqui embaixo, atravessar, que você pode pegar o seu dedo. É só para segurar. Enquanto ele tá rente aqui, certinho, todo até aqui encostado. Aí você só marca com a furadeira e tira. Não atravessa que pode pegar no dedo. Pronto, marquei. Tá a marcação aqui, agora eu posso fazer o furo fora, é mais seguro. Pronto, tá atravessado, já tá feito o furo. Agora sim, é a maneira mais fácil de fazer isso. Pronto, só a ponta apareceu aqui, agora já facilitou. Eu acho que não vai nem caber a arruela desse lado, porque ele tá muito perto. Eu vou botar só a porca, tentar pôr a arruela se eu conseguir, senão vai só a porca mesmo. Que porta ele vai estar colado e apertado. Agora aqui é fazer a ligação. Esse primeiro sempre é o mais chato, em todos. Você se lembra nos outros bancos que fizemos? Aquela primeira peça de ligação sempre é a mais difícil. Depois ele colocado fica mais fácil, você tem onde apoiar. Aí aqui, se a chave estrela não entrar, você usa uma chave de boca. Tem horas que já não vai dar para botar mais a chave estrela. A gente já tá ficando com pouco espaço. Antes de apertar, você ajusta ele. Se ele não tiver rente aqui, você dá uma batidinha. Depois de ver totalmente na posição, você aperta, vai estar com a cola. Tá feita essa ligação aqui. Então nós já temos essa peça aqui feita. Essa quina aqui. Agora, não vai mudar muita coisa não. Vai ser tudo praticamente igual. Vou botar a segunda aqui, vou fazer o furo. Vou botar as de baixo. Vou ligar essas duas peças aqui. Tá feito o nosso banco. Eu vou adiantar essa parte que você já tem mais noção. Já sabe que não tem muito segredo. Porque já tem que limpar a parte que vai ser o tampo. Vou fazer o furo aqui, mesma coisa, desse lado. Vou fazer o furo em cima, porque o meu parafuso está aqui, nessa direção aqui de baixo. Então eu vou ter que fazer ele mais em cima. Dou uma furada aqui, marco essa segunda peça, tiro, furo. Aperto o parafuso, faço a mesma coisa embaixo. Depois eu ligo os outros dois. Eu vou já adiantar isso aqui, que é muito simples, não tem dificuldade, você já está cansado de fazer isso. Pra gente já colocar o tampo. Pessoal, tá feito essa quina aqui. Eu vou unir esse lado agora. Vai ser a mesma coisa do outro lado. Eu vou colocar ele aqui. Vou segurar com a mão só para iniciar. Eu já sei que o parafuso desse lado aqui, esse parafuso aqui, ele tá nessa direção aqui. Então eu tenho que botar esse segundo aqui mais em cima. Igual eu fiz do outro lado. Eu vou segurar com a mão aqui. Vou marcar com a... Vou furar essa primeira. Vou marcar com a broca só o início. Aí eu tiro. Não vazo para não pegar na minha mão. Tiro ela e faço o furo na bancada. Passo os parafusos. A mesma coisa vai ser na peça de baixo. Só que essas de baixo, vocês têm que ficar atento. Eu vou botar até assim para você ver. Ela não vai ficar nessa direção aqui igual, seguindo. Ela vai ficar em cima. Ela vai ficar sempre um degrau acima, encostada aqui. Isso você precisa se atentar aí no seu na hora de furar. Você coloca ela em cima aqui, em cima desse lado, e faz o furo. É mais fácil, até para facilitar a sua vida. Além de ficar um travamento melhor, vai facilitar. Eu vou montar isso aqui rapidinho agora, porque agora é só fazer os furos e apertando as porcas. Pessoal, já fiz o furo aqui desse lado agora. Estou unindo já as duas peças. Uma dica que eu vou te dar muito importante, é porque faz um tempo que eu não fazia esse banquinho, e eu, na hora de fazer, eu me toquei disso. Fizemos aqui com 6, faz com 7 centímetros cada peça dessa, cada lateral, você tem mais espaço para trabalhar. Passou cola, uniu. Eu vou unir o último agora aqui, que é esse lado. Aí eu venho para os de baixo. Furei aqui e vazei, mas eu segurei por esse lado aqui, não pelo lado de fora. Bem longe do parafuso. E o certo aqui seria colocar o grampo C. Um grampo C pequeno, menor. Mesma coisa aqui agora. Arruela e porca, acabou. Aí vamos para as partes de travamento e o tampo. Pessoal, tá montado a estrutura do nosso banquinho. Já dá para você ter uma noção como é que vai ficar agora. Eu sempre forro aqui com pano, alguma coisa,
por causa da pintura da cabeça dos parafusos, para não estragar. Vou fazer essa parte de baixo agora. Agora aqui já é mais fácil. Depois de tudo colocado, é que eu vou dar uma apertada maior em todas as porcas. Que agora eu vou colocar ele por cima, vou unir aqui. Passa a cola aqui em tudo, passa a cola aqui dentro, coloca ele em cima dos que já estão. Junta eles. Se quiser botar um sargento aqui para manter unido, até melhor. Aí fura aqui e coloca a mesma coisa do outro lado. É isso aqui que vai manter o nosso banquinho estável, travado e sem ficar torto. Pessoal, vou colocar as pecinhas de cima agora, em cima das que já estão. Vou até colocar na diagonal para você ver melhor. Ó. Essa embaixo, essa vai por cima. Aí você une, aperta eles aqui. Pode botar um sargento se quiser estabilizar. E aí faz os furos. Os furos aqui e aqui. Põe porca, o parafuso, acabou. Aí a gente vai para finalização, que é o nosso tampo. Eu vou adiantar essa parte rapidinho para a gente já vir pro tampo. Pessoal, tá aí o nosso banquinho. Acho que dá para você ver já os parafusos. Todos os lados já, com os parafusos pretos, bem travado. Esse banquinho é muito firme. Eu preguei um prego aqui agora, eu ia arredondar essa peça aqui, isso aqui é o tampo dele. Eu medi mais ou menos para cá, 1,5 mm, 1,5 cm para cada lado. Vou botar prego, você vai colocar as cavas, ou você vai unir isso aqui com cola, cavilha. Eu não gosto muito porque isso aqui solta tampo, eu prefiro com um parafuso. Você faz a cava, coloca um parafuso em cada... 2 parafusos de cada lado, põe o tampãozinho, ou põe uma beirada por dentro, que você possa colocar um parafuso por dentro e pegar no tampo, desde que não atravesse. Mas tem a opção, existe a opção também de cavilha, mas eu não gosto muito. Eu não confio muito não. Tô botando prego aqui no meu agora de cabeça, porque é só um exemplo. Eu ia arredondar o meu, mas eu gostei tanto desse modelo, sempre redondo. Ele quadradão ficou tão legal que eu acho que eu nem vou arredondar. No máximo que eu vou fazer é dar uma lixada aqui nessas quinas para dar uma quebrada, passar a lixa aqui em volta, mas eu acho que eu não vou realmente arredondar o meu não. Eu tenho que ainda dar uma acertada aqui. Eu posso fazer o arredondamento dele, você sabe fazer o arredondamento de várias maneiras, com a própria grossa, com a planinha manual, com o formão, com a lixa. Você já aprendeu várias formas com a tupia. Agora é só deitar de cabeça abaixo, assim, e passar na tupia. E dar aquela arredondada. O que nos importa é um banquinho muito firme. Esse banquinho que você pode sentar tranquilamente, que ele aguenta, por causa dos parafusos das porcas. Eu queria muito trazer para você, é o primeiro modelo que eu estou trazendo para você, assim, mais firme, já alto, com segurança, para não ter que fazer banquinho com parafuso de madeira, aquele parafuso mais fino. Eu queria com porca, porque eu não confio muito naqueles parafusos para isso. Coisa que vai sentar, requer mais segurança, requer algo reforçado. Eu acho que apesar da luz não ajudar muito, eu acho que dá para você ver aqui os pontos pretos que ficaram, que são os detalhes do nosso banquinho. Os parafusos pretos, além de reforçar, eles dão a graça no banquinho. Aqui você dá uma lixada boa, se não quiser arredondar, deixar ele certinho, para fixar ele com cola, todo com cola, não faz somente no parafuso, porque não dá pra confiar, a cola sempre vai dar um reforço a mais, mas tá aí, tá feito os banquinhos, pessoal. Então ficando por aqui mais uma vez, muito obrigado a todos vocês que estão com a gente, muito obrigado a vocês que apoiam a gente, muito obrigado a vocês que assistem, vocês que comentam. E eu tive alguns dias sem conseguir colocar aulas em sequência, porque eu tive um problema sério na mão, de digitação. Eu respondo todos os comentários aqui embaixo, todo mundo que comenta aqui sabe disso, nunca deixo de responder, e me deu um problema sério na mão esquerda por causa disso, de digitação, uma dor muito forte no pulso. Então eu tive que ficar uns dias sem poder responder com tanta rapidez, não consegui manter todas as aulas na frequência que estavam, mas aos poucos nós estamos voltando. Pessoal, mais uma vez muito obrigado, fiquem todos com Deus, até a próxima aula.